Hello, students! Olá, alunos do sétimo ano! Sou a professora Vanessa, de língua inglesa, e para a nossa aula vamos estudar os verbos regulares e irregulares do passado simples, por meio de uma análise do gênero textual biografia. Como objetivo da nossa aula, vamos compreender os verbos e as suas formas dentro do passado e analisar também uma biografia em língua inglesa. Vocês costumam assistir filmes estrangeiros? Você já ouviu falar sobre o Daniel Radcliffe? Se sim, você se lembra do qual filme que ele fez ou trabalhou? Você consegue entender e compreender os verbos no passado em uma sentença ou em um texto? Vamos lá? Para a nossa atividade no Jamboard, vocês vão poder utilizar o celular de vocês, clicando nesse link, vocês vão responder essas 3 questions sobre a vida pessoal de vocês e as suas experiências. As questions in English são as seguintes. What do you know about the Harry Potter movies based on the book by J.K. Rowling? O que você sabe sobre o filme ou os filmes do Harry Potter baseado no livro da J.K. Rowling? Have you watched them? Você já assistiu eles? Did you like them? Você gostou deles? Why? Por quê? Se você gostou ou não gostou. Essas questions vocês vão responder lá no link do Jamboard e dentro desse link vai ter outras respostas dos seus colegas. Na nossa próxima aula vamos retomar essas respostas para dar continuidade no nosso assunto do passado simples. Para que nós possamos entender o gênero biografia, gênero textual, nós vamos observar algumas estratégias de leitura em língua inglesa. Primeira estratégia de leitura, fazer uma leitura rápida do texto, para que quando nós façamos essa leitura, você já vai identificando qual é esse assunto. Observar as imagens também, se existem imagens presentes, a imagem ela vai auxiliar bastante a nossa compreensão, o título e quais são os personagens dentro dessa história. Procurar também por palavras-chave dentro do texto. Aqui, nessa Reading Comparison, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a biography do Daniel Radcliffe, que é o ator dos filmes do Harry Potter. Nessa compreensão de texto, vocês vão observar e aplicar a teoria sobre a leitura rápida da língua inglesa. Observar o título, como não há imagens nesse formato de texto, observar as palavras cognatas. Vamos entender o primeiro parágrafo para falar sobre o texto? The only kid of a literary agent and a casting director, Daniel Radcliffe achieved international stardom for his work in the Harry Potter films, adaptations of beloved bestseller by J.K. Rowling. Trabalhando apenas esse primeiro parágrafo, temos 2 questions. What is Daniel Radcliffe's parents' job? A palavra job não é uma palavra cognata, é uma palavra nova dentro do nosso repertório lexical, que significa trabalho. Mas a palavra parent significa pais, é um falso cognato. É muito semelhante ao nosso vocabulário de língua portuguesa, entretanto, é um falso cognato. Aparece como parents, a tradução dele é pais, mas aparece, se assemelha muito com parentes. Parentes em inglês significa relative. O Daniel, o que os pais do Daniel faziam, qual é o trabalho deles. Então, os pais do Daniel, ele tem aqui na primeira linha, que são as nossas palavras cognatas. Se vocês observarem, director e agent. Então, nós podemos responder que os pais do Daniel, a director and a literary agent e a casting director. E na question seguinte, nós temos what is the meaning of the word only kid in Portuguese? A palavra only é bastante presente no nosso dia a dia e como tradução, somente ou só. Vocês já viram essa palavra em músicas? Acredito que sim. E a palavra kid quer dizer filho. Então, a tradução de only kid, filho único. O Daniel é. Bom, ainda dentro disso, nós vamos observar o tempo verbal passado bastante presente. Nós temos nessa sentença, Daniel Radcliffe played the role of Harry Potter. Daniel Radcliffe didn't have brothers or sisters. Did the fans like Daniel's Harry Potter? Essas 3 perguntas, essas 3 sentenças, elas estão nos mostrando.
Na primeira, uma frase afirmativa no passado simples, quando eu tenho os verbos na qual eu adiciono ed. Na segunda frase, eu tenho o auxiliar no passado simples, que é o did, mas ali está como negativo, didn't. E no verbo, eu não preciso necessariamente acrescentar o verbo ao passado. Por quê? Como eu tenho didn't, eu não vou precisar utilizar o verbo no passado. E na última sentença também. Como vocês podem observar, verbos regulares, eu vou acrescentar o ed. I worked in the garden yesterday. Verbos regulares ainda adicionam ao verbo o ed. Já os verbos irregulares, eles não acrescentam o ed. É quando eu mudo o verbo. Por exemplo, aqui. They bought new shoes. Eles compraram novos sapatos. O verbo bought está no passado, assim como worked, danced e carried. Todos esses verbos estão no passado. Nas sentenças, quando eu tenho uma sentença negativa, ele vai mudar. O que a minha sentença negativa ela tem de diferente? Eu preciso usar o auxiliar didn't e repetir o verbo. O verbo ele não vai precisar ter esse acréscimo do ed. Assim como numa sentença interrogativa. Eu também não vou precisar fazer esse acréscimo do ed. Observem os exemplos aqui. I didn't play tennis last week. You didn't clean the windows. We didn't go to the dentist. Eu não joguei tênis semana passada. Ele não limpou as janelas. They didn't go to the dentist. Não foram ao dentista. Então, todas as frases estão no passado, mas sentenças negativas, por causa do meu auxiliar negativo. Vamos tentar isso aqui na prática? Vamos fazer a nossa atividade em prática para ver o que vocês compreenderam até agora? O passado do verbo bake, eu quero contar que a Minnie fez. Minnie baked a hug cake for Mickey's birthday party. Então, a Minnie assou um bolo enorme na festa de aniversário do Mickey. O passado do verbo break é o verbo broke. John broke a window while he was playing football. Quebrou. Como uma sentença interrogativa, did you ask a question during the lesson? Nessa question, nós vamos observar que o verbo auxiliar, que é o did, vai vir no início da sentença e o verbo permanece na sua forma base, no infinitivo na forma base. Sentença negativa. They didn't have a picnic at the weekend. Eles não fizeram um piquenique no final de semana. E pergunta com o verbo be. Were they at the party last night? O verbo were é o passado do verbo be no plural. E se nós tivéssemos singular aqui na sentença com o sujeito, seria was. Was. Agora, vamos testar vocês. Vamos buscar informações sobre pessoas, artistas famosos que vocês gostam. Eu tenho uma atividade que é proposta para vocês contarem e conversarem junto com os outros colegas na próxima aula. Quick Facts. Você vai escolher um ator famoso, uma atriz, um atleta, alguém famoso do qual você gosta, preencher os dados dessa pessoa da seguinte maneira. O name, o birth date, o place of birth e o full name, observando as palavras cognatas. Nome, a data de nascimento, lugar aonde nasceu e o full name, o nome completo. Você também vai precisar pesquisar e colar uma imagem dessa pessoa famosa e nós vamos compartilhar esse trabalho com os seus colegas na próxima aula. O que nós estudamos hoje, alunos do 7º ano? Hoje nós estudamos as ações que são terminadas no estado do passado. Essas ações têm verbos regulares, na qual eu acrescento ed, e também tem verbos irregulares, no qual eu modifico o verbo. Forma afirmativa, negativa e interrogativa. E também conhecemos um pouquinho mais do Daniel Radcliffe. As referências da nossa aula de hoje. Agradeço pela participação de vocês. Bye bye, see you, students!